Vivemos numa geração corrompida. Vivemos numa geração que cada vez se afasta mais de Deus. É preciso que você se salve no meio de uma geração que não quer Deus. Ou seja, nós não somos aqueles que seguimos a maioria. A maioria está indo para um lado, a maioria está traindo a Deus, a maioria está desprezando Deus, a maioria está se corrompendo, mas você não é maioria. Você é de Cristo. Então a meditação de hoje é sobre como a gente vai se salvar no meio dessa geração que está corrompida. O vídeo de hoje é importante, a meditação de hoje é importante. Fique conosco até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 36 a 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo esse Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isto, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Veja, 3.000 pessoas se uniram a eles. 3.000 pessoas eram a maioria de sua época? Não. Mas são 3.000 pessoas, foram 3.000 pessoas que se decidiram a seguir Jesus. Foram 3.000 pessoas que decidiram se converter. Foram 3.000 pessoas que se decidiram a mudar de vida. Foram 3.000 pessoas que decidiram se batizar no nome de Jesus. Foram 3.000 pessoas que pediram o perdão dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Essa deve ser sua vida. Você também precisa aceitar essa proposta, a proposta de se converter. Eu tenho 38 anos de idade, com 14 anos de idade eu tomei jeito na minha vida. Eu já tinha conhecido o Evangelho antes, só que eu não tomava jeito. Eu não queria mudar, eu queria continuar no mundo. Então com 14 anos eu falei: não, chega, eu vou me converter. Eu vou mudar, eu pedi perdão a Deus dos meus pecados, eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu recebi a unção do Espírito Santo. Claro, o batismo eu recebi com 2 anos de idade, mas eu não vivia o meu batismo. Então tem isso também, eu recebi meu batismo com 2 anos de idade, mas eu não vivia. Por isso que eu falo que com 14 anos eu pedi perdão a Deus, eu decidi mudar de vida e eu recebi o dom do Espírito Santo. Aliás, foi na minha adolescência também que eu recebi o crisma, que é o dom do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 18. Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Eu não tenho que me prender ao jugo dos infiéis. Eu não tenho que estar preso a essa gente que não quer ser fiel a Deus. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro e vos receberei. Serei para vós um pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você não tem que caminhar com a gente
com os ímpios, você não tem que conviver com os ímpios no sentido de fazer as mesmas coisas que eles. Você não tem que se misturar com os ímpios, ou seja, você é aquele que deve ser separado do mundo. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15. A fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Eu estou no meio de uma sociedade depravada, mas eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser filho de Deus nessa geração. Por fim, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 11. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Está vendo? Você não pode ter cumplicidade, você não pode ser cúmplice, você não pode participar. Claro, vivemos neste mundo. Eu não estou falando que você não pode conversar com as pessoas que são mundanas. Mas você não pode ter cumplicidade. Fazer as mesmas coisas que elas fazem. Participar das obras infrutíferas delas. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Vivemos numa geração depravada. Vivemos numa geração corrompida. Mas nós precisamos ser diferentes nela. Nós precisamos ser luzeiros. Diga comigo, eu serei diferente nesta geração. Diga aí nos comentários, eu serei diferente nessa geração. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.